Nós estamos vivendo o período da pandemia e do isolamento social. Estamos no meio desse processo, no meio tanto no que diz respeito à situação grave que é a pandemia e no meio também por conta do tempo, já que se projeta que a gravidade da crise sanitária que estamos vivendo deve se prorrogar ainda por mais 1 ou 2 meses. Então, se nós já estamos no isolamento há praticamente quase 2 meses, provavelmente vai se estender por mais 2 meses. E essa situação colocou para as escolas o fechamento das atividades. Então, as crianças estão em suas casas e várias secretarias e várias escolas particulares determinaram que o acompanhamento das crianças deve ocorrer remotamente ou à distância, com os professores responsáveis por desenvolverem atividades que elas farão nas suas residências. E aí, Rosângela, eu queria que você falasse um pouco como que você entende que pode ser desenvolvido esse trabalho que professoras e professores devem realizar a partir de suas residências com as suas turmas, utilizando redes sociais, videoconferência ou outros recursos tecnológicos. Então, acho que, primeiro, o que a gente está vivendo é uma coisa única, né? Para a qual as escolas, de maneira geral, especialmente as escolas que atendem as crianças menores, a educação infantil, e especialmente o primeiro e segundo ano do ensino fundamental, a gente não estava nada preparado. Até porque uma concepção que a gente defende na educação infantil é afastar as crianças das telas por razões várias, né? Os especialistas que estudam a questão da infância colocam o problema de você colocar as crianças tão intensamente em contato com as telas, que isso tem provocado questões muito importantes no desenvolvimento das crianças. Então, quando a gente foi pego de surpresa nesse momento singular, a gente precisou pensar em formas de manter o que os estudiosos, como o Paulo Fock, que é um grande estudioso de educação infantil, como o Novoa também, que tratou desse assunto, um fio invisível entre a escola e as crianças, porque algum vínculo precisa ser mantido entre a escola e as crianças. Agora, fazer essas escolhas de maneira a não romper com aquilo que a gente acredita que é importante para a infância que é o problema, né? A gente tem visto muitas escolhas que, do meu ponto de vista, são completamente equivocadas, que são desrespeitosas, porque, de fato, o que está acontecendo, a gente saiu do espaço escolar, que é o espaço coletivo, e está invadindo um espaço que é o espaço familiar. E tentando impor uma condição dentro da família, sem considerar quem são essas famílias, o que querem essas famílias e o que podem essas famílias. Pensando nessa condição, isso não quer dizer, eu não defendo que a gente abandone as crianças. Acho que essa é uma hora de a gente tentar pensar situações que tenham sentido para as crianças, mas sem abrir mão de determinados princípios, porque senão a gente rompe com a possibilidade de estabelecer vínculo. Eu tenho recebido, às vezes, mensagens de professores e coordenadores de escola que eu já trabalhei, dizendo que quando a criança vê um adulto na tela, ela sai correndo, porque ela não aguenta mais essa intromissão, essa coisa excessiva, né? Então, para mim, achar esse ponto é que é a questão. E acho que para achar esse ponto, a gente precisa recorrer a alguns princípios que norteiam o trabalho com a infância. E esses princípios, no caso da educação infantil, eles estão expressos nas diretrizes curriculares nacionais que foram escritas no ano de 2010
e que foram traduzidas na Base Nacional Comum Curricular. Então, essa entrada na casa das crianças não pode desconsiderar aquilo que para a gente é princípio, porque senão você não consegue estabelecer vínculo e você não mantém o mínimo de coerência nesse momento tão complexo. Então, quais são os dois princípios fundamentais para a educação infantil? Que o ensino precisa se dar nas interações e nas brincadeiras. Então, essa ideia da gente inundar as crianças com folhinhas, com tarefas, não faz sentido, não faz sentido. E aí, pensar esse modelo que é complexo, né? Ele é um modelo difícil de ser pensado. Nas escolas onde eu trabalho, a gente tem pensado 3 entradas. Uma delas, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com essa entrada, até por considerar que a gente está vivendo uma pandemia e a gente não pode menosprezar a questão do contágio da doença, as possibilidades de a gente entrar na casa das crianças como alguém que leva esse vírus para dentro. Mas uma das coisas que a gente tem feito, que a gente fez numa das escolas que eu trabalho, é organizar um material físico, né? Com materiais que as crianças pudessem desenhar, pudessem modelar, pudessem pintar, para ter esse vínculo. A gente fez isso muito recentemente, as crianças amaram, assim, porque, em geral, os meninos menores, tanto na rede pública quanto na rede privada, foram os que as escolas tiveram mais dificuldade de se integrar, de pensar coisas interessantes. Então, com a entrada desse material, as crianças adoraram, porque tem uma representação que agora eu tenho que fazer, o meu irmão maior faz lição, eu tenho também. Então, acho que essa é uma possibilidade que na rede privada é possível, ainda que a gente tenha que ser muito cuidadoso, mas na rede pública isso é mais difícil. A segunda entrada, que eu acho que ela é uma possibilidade, é das crianças, da gente produzir um material que ajude os pais a tratarem a casa como um laboratório de experiências. Muitos pesquisadores italianos, entre eles o Tonucci, que é um pesquisador italiano, ele diz que a casa pode se converter em um laboratório de experiência e que na casa as crianças podem aprender muitos conteúdos. Então, elas podem aprender quando elas estão lá vivenciando uma experiência de cozinhar, uma experiência de organizar os espaços da casa, de organizar os espaços externos. Algumas crianças têm quintais onde tem plantas, outras crianças não têm, mas algumas têm. Então, é possível pensar experiências que aconteçam dentro da casa que mantenham as crianças interessadas em aprender. Nas diretrizes curriculares, há 2 princípios do currículo que eu acho que são fundamentais que a gente consiga manter nesse tempo. O primeiro princípio é de manter as crianças acreditando nelas mesmas. Imagina um monte de lição descontextualizada com famílias que estão vivendo essa pandemia de maneira muito singular, cada família está vivendo isso de um jeito, e nem sempre as crianças têm acolhimento, né, dentro da família. E eu acho que a gente precisa ajudar as famílias a acolherem as crianças nesse tempo. Então, imagina que você mande uma porção de lições e as crianças os pais comecem a cobrar a perfeição dessas crianças, que desde as lições mais que a gente já nem usa na escola, que é pintar dentro de um negócio, e o menino pinta fora, e o pai acaba com o menino porque ele não sabe pintar tão bem. Porque o segundo princípio que a gente precisa, além dessa questão de manter as crianças curiosas, é manter as crianças acreditando que elas são capazes. Porque se o que a gente propõe para as crianças na família, por qualquer razão,
indica para as famílias que as crianças sabem pouco, deviam saber mais, deviam ser muito mais eficientes naquilo que a gente está mandando, é melhor a gente não mandar. Por quê? Porque preservar essa possibilidade das crianças confiarem em si mesmas nesse momento é fundamental. Então, o critério precisa ser esse. Então, acho que tem um material que orienta as famílias, que diz, olha, o que é possível fazer no jardim? O que é possível você fazer numa horta que você tenha, ou numa plantaçãozinha que você planta lá feijão com as crianças no algodão? O que é possível você perguntar para as crianças? O que é possível você conversar? Colocar nesse material boas cantigas, boas histórias que as crianças possam ouvir. Uma coisa que eu tenho dito, nas semanas passadas, eu fiz 12 reuniões com famílias. Eu tenho dito, olha, gente, se vocês não conseguirem fazer nada do que a gente está mandando aí para vocês e que vocês vão escolher, a escola não pode ter esse modelo autoritário de que a gente está mandando vocês façam com as suas crianças. O modelo tem que ser, isso é uma proposta, isso é uma possibilidade. Escolham o que é possível e façam do jeito que vocês acharem melhor. Se você não cria essa possibilidade, você, de fato, desrespeita todo mundo, desrespeita as crianças, desrespeita as famílias. Agora, é possível que, se eu disse para as mães, eu me perdi aqui, mas já recuperei, eu disse para as mães, se vocês não quiserem fazer nada disso, vamos dizer que vocês não estão disponíveis, não dá tempo, vocês estão super cansadas, vocês não vão dar conta disso que a gente está propondo, leiam bons textos para as crianças. Isso já é um ganho enorme, enorme. Leiam bons textos para as crianças. Cantem com elas, contem histórias da sua infância. Essas relações, elas são estruturantes e elas vão ficar para sempre na vida das crianças. Então, e eu acho que esse é um cuidado que a gente precisa ter. A gente não pode invadir esse espaço dizendo que o outro tem que fazer, com o risco da gente colocar as crianças em situações que as crianças vão se sentir incompetentes. Então, isso não dá. E não dá para ser aula convencional. Acho que é possível, usando os recursos que a gente tem, o Zoom, o Hangout, o Skype, ter pequenos encontros com as crianças. O que a gente tem pensado é encontros não mais de 10, 15 minutos. Às vezes, em alguns grupos, com as crianças maiores, pode ser diário, pode ser um dia sim, um dia não, mas é para brincar, para jogar o jogo, cantar uma cantiga, ouvir uma história, conversar um pouco. Então, dividir quando isso é possível, dividir em grupos e as crianças poderem ouvir, falar, porque as crianças têm uma necessidade de fala e elas não estão acostumadas com esses recursos porque eles não eram usados. E aí eu acho que isso é fundamental. Se a gente pensar, Walter, não sei se eu estou me estendendo demais, você dá um toque aí, mas se a gente pensar no primeiro ano, a gente tem um outro problema. O primeiro ano, que também é uma série lá bem inicial, a gente está num período de alfabetização, as famílias ficam mais angustiadas, não sem razão, né, de verem as crianças não avançando. É bem difícil pensar esse caminho. Acho que aí o que a gente tem tentado fazer é continuar sem abrir mão da problematização, para não ficar uma coisa insuportável para as crianças, criar algumas situações em que as crianças possam discutir, ouvir, produzir. Por exemplo, o Zoom, ele tem um quadro branco. E aí você pode ir escrevendo com as crianças. Elas podem ditar coisas para você escrever. Então, acho que animar as crianças a continuarem vivendo isso, acho que é fundamental. Sem esquecer uma coisa que também eu acho que a gente desconsidera, que é algumas crianças estão vivendo isso com medo,
Outras crianças têm pouco recurso para se aproximar do que está acontecendo. E eu acho que a gente precisa cuidar disso. Então, as crianças também precisam continuar tendo escolhas. Não é possível, não é possível que as crianças não possam escolher, não quero fazer esse negócio, estou fora. Uhum. Porque eu acho isso até com crianças maiores. Eu queria contar uma experiência que eu estou tendo como mãe. A Helena estava fazendo cursinho, estudando para o vestibular. E no começo, a gente escolheu um cursinho que não é lá dos mais em conta. E no começo eu comecei a pressionar ela, porque o cursinho começou a mandar aulas de montão, né? Porque tem uma coisa também, as escolas querem mostrar eficiência e para segurar os alunos. E eu tenho dito, não é isso que vai segurar as famílias. Não é isso. Acho que a gente precisa ajudar nesse sentido, mas não é isso. E aí comecei a pressionar, e aí começou a espanar, sabe? Não deu. Ela começou a falar, não estou tendo condição, eu vou escolher uma parte. Eu vou escolher, por exemplo, ler todos os livros de literatura, que são 20 durante a quarentena. Quando acabar a quarentena, eu terei lido todos os livros que eu preciso ler. E eu disse, tá bom, vamos lá. Então, isso é com um adolescente, com um quase adulto, entrando na idade adulta. Imagina as crianças, elas não podem a gente não pode perder de vista que elas precisam ter alguma escolha, né? Então, acho que isso é fundamental, porque senão é invasivo com as famílias, é invasivo com as crianças, e essa não é a hora da invasão. Isso rompe com aquilo que a gente defende para a infância. A infância é um tempo de protagonismo das crianças. Se a gente vai obrigá-las a fazer tudo que a gente inventar, e a gente pode inventar coisas bacanas. Eu junto com a minha equipe numa das escolas, inventei um material que eu gostei muito, que se chama curadoria para crianças curadoria de experiências para crianças em tempo de afastamento social, que é essa que sugere para as famílias. E eu tenho recebido vídeos das famílias que dá vontade de chorar do que as famílias estão fazendo com as crianças, mas tem uma liberdade de escolha. Eu acho que isso a gente não pode abrir mão, porque se disso a gente abrir mão, a gente abre mão de princípios que são fundamentais da educação para a infância. E destes princípios, a gente não pode abrir mão.